Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o livro A Gênese. Hoje é dia 21 de agosto do ano de 2023 e hoje nós estamos na sessão de número 54. Nós percorremos aí cerca de 70% do livro A Gênese, então estamos já indo para a reta final. Esse que tem sido um estudo bastante esclarecedor. Agora nós vamos entrar no capítulo 14º, né, capítulo 14, que trata dos fluidos. Nós já falamos sobre a natureza e propriedade dos fluidos, e agora nós estamos nos itens que compõem a explicação de alguns fatos reputados como sobrenaturais. Então, primeiro lembrando que fluidos era a palavra, né, que Kardec tinha na época para essa energia, né, que nós temos, principalmente essa que a gente doa, né, uma delas, mas uma que a gente doa, que depois foi classificado, foi identificado por um médico francês de nome Charles Richet. Charles Richet foi um prêmio Nobel no ano de 1913. Ele ganhou o prêmio Nobel sobre, assim, na área da anestesia, prêmio Nobel de medicina. Então, não era qualquer um. O prêmio Nobel não é qualquer pessoa. E ele estudava isso que não foi ainda reconhecido pela ciência, que é o ectoplasma, esse fluido que nós produzimos, nós encarnados, né, nós pessoas que estamos tendo a experiência na matéria, e esse material, esse fluido, né, ele é, é, ele é manipulado pelos espíritos, tal, e provoca alguns efeitos de ordem física, de ordem espiritual, mas então, e é esse material que Kardec, na época, no ano de 1860, por aí, ele não tinha nome para isso ainda, né? Esse nome só veio depois, no ano de 1894, portanto, depois do desencarne de Kardec, depois da morte dele. Então, por enquanto, ele chamava só de fluido, que é como nós vamos chamar esse, é, esse fluido, né? Esse material. Então, vamos lá. Então, o item, a propósito, nós vamos estar estudando o item 28 ao 35, né? Esses são os itens que nós vamos estar estudando. Então, o item número 28. Ele começa assim, falando dos sonhos, né? Os sonhos propriamente, nessa parte do estudo, naturalmente, né? Os sonhos propriamente ditos apresentam as três naturezas de visões descritas anteriormente. As duas primeiras pertencem os sonhos de previsão, pressentimentos e advertências. Então, aquilo que a gente falava na sessão passada, né, que pode ser resgatada no nosso canal de YouTube. Então, estão lá essas sessões anteriores, todas elas do livro A Gênese. Então, falava-se sobre o caráter dos sonhos, né? E então no começo falava um pouco na sessão passada nós falávamos do caráter assim de previsão, pressentimentos e advertências. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, criações fluídicas. Então nós vamos produzindo isso, né? Até nós falamos sobre os locais que a gente chama de umbral, que na verdade é produto do nosso pensamento, de quem está presente naquele local. Então, aqueles que têm os pensamentos bastante, assim, é, inferiores ou de dores, de sofrimento, então vai criando uma atmosfera, um ambiente apropriado. Nós falamos também do planeta Terra, que tem uma psicosfera, que é essa energia, esses fluidos que estão em torno da Terra, que é a característica do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas ações. Então, tudo isso gera esse material. Então, nosso trabalho agora
na Terra, nesse estágio da nossa evolução, é reverter isso, é dissipar essa psicosfera ou substituir por uma melhor. E isso só vem com o nosso crescimento moral, o nosso progresso moral. Então, se nós nos transformarmos em pessoas melhores, os nossos pensamentos, nossos sentimentos vão estar tirando esse tipo de energia que está em volta, desses fluidos, como Kardec dizia, que estão em volta da Terra, né? Lembrei até da historinha do dedal, que a gente vai colocando a água pura, né? E vai com isso transformando. Bom, agora, se não foi na sessão passada, foi no estudo do Livro dos Médiuns. Mas, de qualquer maneira, foi falado isso. Então, seguindo, na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, pode-se encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm para o espírito uma realidade tal que o corpo sofre um impacto, como se tem visto cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho. Isso pode acontecer. Pessoas que podem ter a. Só um pouquinho, quero só ter certeza que nós estamos gravando. Acho que está gravando, sim, desculpa. Então, tem gente que acorda com o cabelo branco ou esbranquecido. Mas o que aconteceu? Houve um sonho de tal maneira, ainda que ele não se lembre, um sonho que impactou tanto ele se assustou que ficou de cabelo branco, né? Então, isso é uma realidade, isso acontece. Não é frequente, mas pode acontecer. Talvez algum de vocês que está assistindo essa sessão saiba de algo assim, né? Que já deve ter acontecido. Então, a impressão do sonho. Essas criações podem ser provocadas por crenças exaltadas, lembranças, gostos, desejos, paixões, medo, remorsos, preocupações habituais, necessidades do corpo ou mal-estar relativo às funções do organismo. Enfim, por outros espíritos, com objetivo benévolo ou malévolo, conforme a sua natureza. Então, os espíritos podem interferir nos sonhos nossos, né? Criando, fazendo com que a gente fazendo assim, eles sugestionam a nós de maneira que a gente entre nessa onda dele. Tem uma observação aqui de número 169, vamos ver do que se trata. É da Revista Espírita, né? De junho de 1866, na página 172, e na de setembro de 1866, na página 184. Eu não fui na Revista Espírita, mas conheço que no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, da questão de número 400 em diante, fala justamente sobre a emancipação da alma. Então, fala do sono e dos sonhos. Então, é todo um capítulo que trata da emancipação da alma. É quando nós dormimos e nós nos emancipamos do corpo físico e espiritualmente nós visitamos lugares, nós conversamos com outras pessoas, nós temos esses medos de que foi falado, né? Então, são as experiências noturnas que nós temos. Uma delas, inclusive, é de rever pessoas queridas, né, que vão estar em contato com a gente. Então, nós não perdemos o contato com as pessoas. O único problema é que, com as pessoas com quem nós já convivemos, o único problema é que quando a gente retorna, a gente acorda, não se lembra. E às vezes se lembra de forma toda bagunçada, do tipo assim, uma história que não tem um nexo. Então, ela parece que está meio truncada, falta pedaço, ou parece que é alguém e não é alguém, parece que é um lugar e não é outro lugar. Então, são umas coisas desse tipo, porque nós traduzimos isso para o nosso cérebro de maneira toda atrapalhada.
Então, algumas pessoas conseguem lembrar do sonho, outras não conseguem. Dizem que nem sonharam, mas tiveram uma experiência, sim, uma experiência fora do corpo físico, né? E algumas vezes nós temos reuniões com aqueles que nos auxiliaram a vir para cá e nos dão o encorajamento, as orientações, né? Nos auxiliam para que a gente continue aqui vivendo nessa experiência reencarnatória, indo atrás dos nossos interesses, buscando complementar ou completar aquilo que nós combinamos no plano espiritual. Então, essa é a importância do sonho, né? Do sono. Então, vamos lá. Então, já vimos aqui a observação de número 169. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual também é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Ele está dizendo essa transferência de fluidos. O corpo, a matéria inerte, ela é insensível. Então, um corpo que não tem vida não percebe nada. Pode fazer o que for, beliscar, fazer carinho, o que for, e o corpo não percebe, não tem sensação nenhuma. Por quê? Porque ele não tem um espírito ligado a esse corpo. No caso, já o perispírito também é matéria e seria insensível, mas ela está ligado a um espírito. E uma vez que ela esteja ligada ao espírito, e se tiver um corpo também ligado a esse perispírito, e por consequência ao espírito, ele transmite as sensações, né, que vão parar lá no espírito. Então, o que a gente escuta vai lá para o espírito. É o espírito, na verdade, que está percebendo tudo, através do corpo, através do perispírito. Uma agressão através do corpo, perispírito e espírito. Depois tem a reação, o que vai fazer com aquilo, mas isso é outra coisa. Então, o que ele está querendo dizer é que nós recebemos é, é, essas, como é que diz assim, não é excitações assim, quando a gente recebe esses impactos, né, sejam de que forma for, a gente recebe que no final das contas é no espírito. Porque quem comanda tudo isso, perispírito e corpo, é o espírito, né? Então, se um corpo não tiver o espírito, ele não sente nada. Mas se ele tiver ligado a um espírito vivo, né, ele está vivo, então ele recebe todas essas sensações. As lesões dolorosas do corpo se repercutem no espírito, como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. Então, tudo vai refletir no perispírito, no sentido assim, dele ser intermediário entre o corpo e o espírito. Então, ele vai receber todo esse impacto que veio do corpo, passa pelo perispírito e termina no espírito. Então, ele está recebendo tudo aquilo. Então, é dor, né? É carinho, é agressão, qualquer que seja, qualquer coisa que venha a promover nele, qualquer sensação, o perispírito tem que passar pelo perispírito. Então, é como que ele fosse fios, né, passa para os nervos, né? Então, como fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas, né, dos médicos, que, não conhecendo as relações deste com o princípio espiritual, ou seja, não conhece a relação do perispírito com o espírito, não puderam explicar-lhe todos os efeitos. Então, o dia que, isso Kardec já falava, o dia que a medicina descobrir o perispírito, vai ser uma revolução. Então, assim como o ectoplasma, ele não é aceito
no meio acadêmico, né, na, pela ciência, pela medicina, não existe. Ainda que seja muito divulgado, ainda que haja ou tivesse havido sessões de materialização, tudo isso. Existem médicos hoje que estudam isso. Ele não está de todo desconhecido pela medicina, né? Mas o grande todo, a grande massa de médicos e profissionais da saúde, né, que existem, eles não estão, existem na atualidade, eles não aceitam a, esses fluidos, né, o ectoplasma, o perispírito, não aceita nada disso. Nas curas mediúnicas, nas curas espirituais, os espíritos atuam sobre o perispírito. Atuando sobre o perispírito, reflete no corpo, né? Então, qualquer remédio, qualquer coisa que trabalhe no corpo, né, é trabalhar o efeito. Para se trabalhar na causa, tem que se trabalhar no perispírito. A homeopatia trabalha no perispírito. Então, ainda que os homeopatas não tratem dessa maneira, não usem isso, mas eles falam de corpo energético, alguma coisa que, assim, reequilibram a energia do corpo. Isso está tudo no perispírito, né? Então, uma vez equilibrado, né, esse campo energético, né, o que vai acontecer? Vai refletir no corpo. E o corpo, ele é, assim, um receptor de efeitos, daquilo que é causado, né, no perispírito, reflete no corpo. Então, quando um médico espiritual, um espírito médico, faz sem fazer uma incisão, sem cortar, ele vai, faz o movimento, seja com o uso de um bisturi cego, seja com o dedo, ele vai e como que cortando lá dentro, mas ele não, ele faz o movimento do corte, porque ele está trabalhando no perispírito, depois ele sutura aquilo, ele fecha, né? Mas não houve uma sutura, não houve. Mas em alguns casos existe cicatriz externa, em outros casos cicatriz interna. Aí quando se leva para o médico no consultório, na Terra, né? Aqui os médicos aqui do plano material, ele fala: quando você fez essa cirurgia? Não, eu não fiz cirurgia. Como você não fez cirurgia? Você tem aqui uma cicatriz, uma sutura, né? Não sei, doutor. Então, fica no campo do inexplicável. Mas que, no fundo, o que aconteceu foi uma cirurgia espiritual que trata justamente de trabalhar no perispírito. Então, trabalha-se essa energia perispiritual, esse fluido perispiritual, né? Interrupções ocorrem nessa transmissão pela separação de um membro ou do seccionamento de um nervo, mas também parcialmente ou de uma maneira geral e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação de grande superexcitação ou de preocupação do espírito. É quando, de alguma forma, há um bloqueio na transmissão desses sentimentos, de dores, de seja o que for. E em condições especiais acontece isso, como nós vamos ver agora, né? Nesse estado, quando há essa interrupção, né, ele não se concentra mais no corpo. Então, é como se esquecesse do corpo e continuasse fazendo o que está fazendo. E em sua febril atividade, atrai, por assim dizer, para si mesmo o fluido perispiritual que, um tanto afastado do corpo, nele produz uma insensibilidade momentânea. Olha que interessante, porque muitos espíritos podem fazer isso, né? Principalmente em cirurgias, todo esse tipo, um bloqueio, né? dessa transmissão, né? Nos nervos, né? E aí bloqueia isso e deixa de sentir dor, bloqueia algumas funções. Quem já viu, por exemplo, aquele médium Sérgio Scherzi trabalhando,
tendo o espírito atuando sobre o médium, ele fica com o olho arregalado, né? E ele não pisca. Para um médico, é inconcebível uma pessoa ficar tanto tempo, e as cirurgias são muitas, e ele fica naquele transe mediúnico durante 2 horas e meia, tá 3 horas, daquele jeito, com o olho arregalado, sem piscar. Então o médico fala, os médicos aqui da Terra, se numa condição normal, né, que vê aquilo lá, tudo, numa condição normal, a retina, né, devia queimar, né? Por quê? Porque ele não pode ficar sem lubrificar, porque quando nós piscamos, nós estamos lubrificando os olhos. Então não poderia ficar tanto tempo daquele jeito, né? Oh, desculpa, retina, uma córnea, né? Então não seria possível fazer isso. No entanto, o médico espiritual ele inativa certas funções, né? E ele não sente. E aí, por exemplo, ele toma muita água e não vai no banheiro. Para onde que vai toda aquela água lá? Então, são funções que vão sendo assim interrompidas. Além do que, a água é de uso na produção do ectoplasma. Então, e muitas vezes pessoas que estão trabalhando junto lá chegam até a desmaiar por desidratação. Então, é aconselhável que tome água. Então, nesses trabalhos, onde há várias pessoas ali trabalhando, todas têm água à disposição para tomar, porque realmente é uma necessidade. Mas vamos seguindo, né? Então, nesse estado, ele não se concentra mais no corpo e em sua febril atividade atrai, por assim dizer, para si mesmo o fluido perispiritual, que, um tanto afastado do corpo, nele produz uma insensibilidade momentânea. E aí ele vai dar um exemplo. É assim que, Kardec dá esse exemplo, é assim que, no ardor do combate, então está uma guerra, a pessoa está batalhando, lá está, um militar pode não se perceber que está ferido, que alguém cuja atenção esteja concentrada sobre um trabalho não percebe o barulho que se faça ao seu redor. Então, ele está tão ali concentrado no que está fazendo que ele se desliga, né, até fisicamente, das sensações. Então, ele está lá com o braço quebrado e continua brigando, e continua, mas ele não sente dor. Quando ele para, né, é que ele cai em si, aí ele volta toda a normalidade, aí ele vê que está ferido. E pode até ter dor em seguida, mas naquele momento que ele estava na batalha, não sentiria. Assim como pessoas que realmente estou dando um exemplo, né? Pessoas que se desligam, se isolam de todo o resto, de todo o barulho, de tudo que está à sua volta, né? É um efeito análogo, porém mais acentuado, o que ocorre a certos sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Então, também, mesma coisa, a pessoa se desliga. Então, o corpo fica num estado de suspensão quanto à vida, né? É também assim que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. Então, quando a pessoa sofre dores intensas, né? Os convulsionários e essa categoria aí de mártires, né? Quando sofre muita dor, mas, na verdade, não está sentindo nada. E ele manda até dar uma olhada lá na Revista Espírita de 1868, né? Do mês de janeiro. A paralisia não tem, em absoluto, a mesma causa. Nela, o efeito é totalmente orgânico. São os próprios nervos, os filamentos, condutores, que não estão mais aptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que foram avariadas. Então, quando há essa suspensão, né, essa paralisia, mas isso é orgânico, né, como ele explica aí. Então, nós temos que entender tudo que é cada um no seu lugar. O item de número 30 diz: em certos estados patológicos, né, alguma doença,
quando o espírito não está mais no corpo e o espírito e o perispírito só adere nele em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte. E é em verdade absoluta dizer que a vida esteja apenas por um fio. Então, a ligação do perispírito com o corpo existe ainda, por mais tênue que seja, por mais fraca que seja, né? Mas está ali ainda conduzindo o corpo para a vida, ele está tendo vida. Ele não desencarnou ainda, não morreu, né? Porque tem uma ligação entre corpo e perispírito, estão ali unidos, ainda que seja muito fraquinha, mas alguma coisa pode de novo voltar à vida, né? Algum algum fato, alguma coisa, né? Algum impulso que é dado ali faz o corpo voltar à vida normalmente, ainda que algumas partes estejam já exalando mau cheiro, porque já não estão mais conectadas com o perispírito. Então, seguindo, né? Ah, e outra, esse estado pode durar um longo tempo. Eu, outro dia, estava vendo num canal, um canal fechado, sobre algumas coisas inexplicáveis, né? Uma delas era uma pessoa que, querendo sair da Bolívia, desculpa, da Colômbia, e queria ir para a Europa, né, para a Espanha. Ele pegou carona num avião, mas do lado de fora do avião, no trem de aterrissagem. Então, ali, ele se encaixou, ficou, o avião levantou voo. Imagina só, uma pessoa sem roupa apropriada, por mais assim que fosse adequada para o frio, né? Porque assim, é uma temperatura baixíssima, tipo 40 graus abaixo de zero, né? Em centígrados. Então, os Celsius. Então, no ar, lá em cima, é muito frio. E essa pessoa ficou dentro ali onde fica a cavidade do trem de aterrissagem. E ele aterrissou, né, foram horas, né, foram mais de 10 horas, que ele ficou naquela condição, aterrissou de novo, o trem de aterrissagem caiu, né, desceu, tal, e ele foi parar na pista, as pessoas viram aquilo lá, chamaram os médicos, e ele ainda tinha vida. E ele foi reanimado de forma correta, tudo, lentamente, né? E aí ele voltou à vida, né? Ele não ressuscitou, ele estava vivo, mas ele estava por um fio. Então, é mais ou menos essa condição que ele estava, né? Ainda que estivesse quase totalmente assim desligado, né, o corpo e do espírito, mas ele mantinha a vida ali ainda e ele estava nesse estado de catalepsia, alguma coisa assim, que paralisou o corpo. O batimento cardíaco dele bateu muito, baixou muito, muito, mas ele estava vivo. Então, os médicos recuperaram. Aí aparece ele falando, já com uma idade mais avançada, que quando ele fez essa viagem, ele era um jovem, quase adolescente, né? Então, não sei se a gente encontra isso no YouTube, alguma coisa assim, mas eu lembro disso, de ter assistido esse canal, e é um caso parecido com esse, né? Então, esse estado pode durar um longo tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Consta que Lázaro, antes de ser desperto por Jesus, ele não foi ressuscitado por Jesus, ele foi desperto por Jesus, né? Então, uma força atuou sobre ele que trouxe ele ao estado, de novo, de vigília, né? Então, ele não tinha morrido, ele estava num estado de catalepsia. E algumas partes do corpo dele já estavam exalando mau cheiro, que já estava em estado de putrefação.
Afinal, ele estava já naquela condição há 4 dias. Então, é natural que vá se decompondo, né? Então, aquelas partes que o perispírito não estava ligado, né, ela já estava começando a se decompor, né? Enquanto o derradeiro fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação enérgica da própria vontade, né, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente possante, ser chamado ao corpo. Que foi o que aconteceu quando Jesus entrou lá no sepulcro, lá onde estava o Lázaro, e ele então, com o vigor, com esse influxo fluídico estranho, quer dizer, de fora dele, então, e sim provocado por Jesus, ele despertou, né? Assim, explicam-se certos prolongamentos da vida contra todas as possibilidades e certas pretensas ressurreições. Então, tem médico que fala, olha, fica com ele essa noite, que dessa noite não passa, né? E aí, no dia seguinte, a pessoa está ativa e passa o tempo, o médico morre e o paciente continua vivo. Mas ele não ia morrer aquela noite? Não é assim que funciona, né? Vai depender da condição dele e, se não for a hora, não é mesmo, né? Então, ele pode ser chamado novamente ao corpo. É a planta que resiste, por vezes, com uma só fibra da raiz. É verdade, às vezes a gente vê uma plantinha lá que está, aquela que a gente gosta tanto, está por um fio, está ali, né? Vai, não vai. Fala, bom, agora não tem mais jeito, né? Aí passam os dias, está lá um brotinho novo, vem, dali a pouco a planta vem com todo vigor. O que que aconteceu? Enquanto não, aquele princípio que mantém ela viva não se desligar, ela é um organismo vivo e pode se recuperar, né? Mas, quando as últimas moléculas do corpo fluídico se desligam do corpo carnal, ou quando esse último fica em um estado de degradação irreparável, todo retorno à vida torna-se impossível. Então, quando se desligou totalmente, aí não tem jeito mais, né? Quando se desliga do corpo, né, seja da planta, seja do animal, seja do homem, aí não tem mais jeito, aí é irreversível, né? E tem uma observação de número 170. E vamos ver o que significa. 170. Vejam exemplos na Revista Espírita do Dr. Cardon. Isso está, é de agosto de 1863. E está lá a página, né, 251. A Mulher Corsa, né? Março de 1866, também. É uma nota de Allan Kardec, ele manda ver lá, ele escreveu esse livro depois da Revista Espírita, então, olha, a Revista Espírita tem isso com mais detalhes, então vamos lá e a gente vai verificar, né? Eu não vou levar até ela porque a gente precisa dar sequência aqui, né? O fluido universal, o fluido cósmico universal, esse que a gente aprende, esse que é a matéria-prima de tudo que está aí, é tudo que é a matéria-prima da matéria, de tudo que é material. E ele está distribuído em todo o universo, né? É, como se viu, o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Vamos sempre lembrar disso. O perispírito é material. Ah, mas se ele é material, por que eu não vejo? Porque é uma matéria sutil, uma matéria muito, muito refinada do ponto de vista, assim, de vibração e tudo. Então, ela só é visível em determinadas condições, que nós vamos ver, inclusive, relembrar algumas delas aqui, né? Então, voltando, né? O fluido universal é, como se viu, o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Tanto o corpo carnal como o perispírito
são transformações do fluido cósmico universal. Como vem do fluido cósmico universal, que é material, a gente veja ou não, então ele é perecível. Ele se desmantela, né? Pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os principais reparadores. Então, é daí que vem o fluido cósmico universal, é a matéria-prima, tá? E para, inclusive, trazer a recomposição da saúde nossa. Então, vamos falar numa coisa que a gente não domina ainda, pelo menos a maioria não domina, que é o poder de autocura. Se nós dominarmos isso, nós podemos ser os médicos de nós mesmos, recuperar a nós mesmos. Algumas pessoas têm tanta força de vontade de viver, de se curar, que ficam boas, que se curam, né? Tem aquelas histórias do tipo assim, eu não vou me entregar para o câncer. E esse otimismo, essa força de vontade, leva a pessoa a reagir e combater a doença. Mas é esse mecanismo que a gente não aprendeu ainda a dominar. Mas tem gente que já, ainda que seja em caráter isolado, né? Mas ele né, saberia cuidar disso, saberia se curar, né? Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. Então, é ele mesmo atuando, né? O encarnado atuando sobre, quer dizer, o espírito do encarnado atuando sobre seu físico, né? Esse, passando do perispírito ou trabalhando o perispírito, que por sua vez transmite para o corpo físico. Percebem como é sempre o perispírito o agente que atua sobre o corpo, por intermédio, por ascendência do próprio espírito ou de um externo, de um motivador externo, né? Então, ele manda verificar aí a questão, desculpa, a observação 171. Vamos ver o que ele quer dizer aqui. 171. Considera-se nesse raciocínio, essa é uma nota do editor, né? Considera-se nesse raciocínio a existência de moléculas orgânicas próprias dos seres vivos, teoria aceita amplamente pela medicina quando da escrita desta obra. O Dr. Carlos Alban, no ano de 1860, né, explica como esse elemento pode adoecer. As moléculas orgânicas, por completas que sejam, estão sujeitas a perturbações, resultando decomposições em produtos diversos. Mas a força vital que influi nas transformações orgânicas, como também o calor e a eletricidade, modifica a atração química, suspende e impede essas manifestações anormais. E aí ele fala qual que é o livro, né? Que é Química Patológica, a Espanha Médica, Madrid. Então, o que ele quer dizer com isso? É o nosso organismo agindo sobre essas moléculas doentes. E aí revigora elas e o corpo reage. Então, muita gente fala, a gente tem sempre isso, até das avós da gente, né? Puxa, você precisa de repouso, faz repouso. Então, naquele momento, o organismo está trabalhando, ele não está tendo que competir com mais nada. Toda a tensão dele está ali em revigorar o corpo, em combater a doença, né? Mas para a gente é muito difícil isso, porque com tantos afazeres,
por tantas responsabilidades, né? Então, aí seguindo, onde que a gente estava aqui? O poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada, e ela depende também da energia e da vontade que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. Então, a produção, já que esse espírito ele tem bons pensamentos, sentimentos, atitudes, tem valores, ele impregna, né, essas as moléculas, né, que no fim são as células, com esse material de melhor valor, né, de mais elevado valor, de mais saudável, e aí transmite e tem essa cura. Por isso que ele fala, o poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada. E aí a gente aproveita até para lembrar que quando nós nos propomos a trabalhar, por exemplo, mediunicamente, a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, alimentação, tudo isso vai contribuir na qualidade desses fluidos que precisam estar presentes numa reunião mediúnica. Porque os espíritos superiores, os espíritos mais elevados, eles precisam de uma matéria-prima boa. Eles vão utilizar e vão fazer aquilo que tem que fazer. Agora, se eu bebo, se eu fumo, eu me drogo, eu estou sob efeito de um monte de medicamento, eu vou para uma reunião dessa, que fluido que eu vou oferecer? É da pior espécie, da pior qualidade. Então, a importância da nossa conduta, da nossa postura moral, ela vai ditar, né? Porque ela é importante, então ela vai ditar a qualidade desse material que vai ser doado. Muitas vezes a gente recebe proposta ou pedidos. Eu posso participar de reuniões mediúnicas? Não pode. Enquanto não se orientar, enquanto não aprender, né, e se transformar, né, para as reuniões que precisam de um material de boa qualidade, então não vai poder participar. Agora, existem reuniões que dá para participar, que são trabalhos de assistência aos espíritos, recebimento, né, acolhimento. Mesmo assim, a qualidade dos fluidos, quanto melhor, né, quanto mais elevadas, mais sutis, mais de qualidade, melhor o atendimento aos espíritos. Então, tem muita gente que para naquilo, faz aquilo, faz e não sai disso. Agora, os espíritos trabalham com o que tem, né? É que nem um músico. Tem aqui, ó, um violão todo bagunçado, quebrado, desafinado, faltando corda, e ele precisa tirar a música dali. Ele vai fazer o que pode, vai sair alguma coisa lá, que não é uma música de qualidade. Agora, se pega um violão, esse mesmo músico pega um violão com qualidade, né? Bem afinado, bem preservado, as cordas todas, ele vai tirar uma música, porque a qualidade musical dele é muito grande. Então, por que no outro ele não tirou? Porque era um veículo para a música dele. Então, não vai conseguir. Já esse segundo, todo afinado, né, todo preparado, conservado, tal, ali ele vai conseguir tirar. É a mesma coisa com os espíritos. Dá para trabalhar? Dá. Vão fazer o que pode, dá um trabalhão para o espírito, tem que realmente fazer das tripas o coração para poder tirar alguma coisa dali, né? Mas seria muito melhor se tivesse um médium melhor. Por isso a importância do estudo, da mudança em termos de moral, né? Tudo. Agora,
pode vir a pergunta, mas escuta, então eu nunca vou poder ser médium, porque eu tenho lá meus viciozinhos, eu tenho lá meus pensamentos, eu tenho. Não, pode ir. Só que, sempre que possível, modificar isso. Ao longo do trabalho, vai percebendo a mudança necessária e vai mudando, né? Então, vamos seguir. E depende das intenções aquele que quer curar, quer seja homem, quer seja espírito. Tem isso também. Então, não basta só a qualidade ali do fluido necessário, mas da intenção, do desejo de fazer o bem. Essa força também auxilia. No caso daquele que está recebendo a cura, quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te curou, vai e não peques mais. O que ele quer dizer com isso? Oh, você foi bem, a sua vontade era tanta de ser curado que você foi curado. Agora, mantenha isso. Não fique pondo minhocas na cabeça aí, né, do ponto de vista assim, coisas inferiores, né, para que você não tenha uma recaída, ou até piore, né? Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Então, se nós queremos realmente oferecer fluidos de qualidade, temos que fazer dessa nossa fonte que nós somos uma melhor, né? Para poder produzir bons fluidos. Aí, o item 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis, conforme as circunstâncias, ou seja, varia de doente para doente. Então, a aplicação desses fluidos, né, e o resultado deles vai variar de acordo com o doente, de acordo com a característica, de acordo com as circunstâncias. Então, nós vamos ver o que ele quer dizer com isso. Algumas vezes é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Outras é rápida, como uma corrente elétrica. E há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes com a simples imposição das mãos, ou mesmo só pelo um ato de vontade, da vontade. Jesus operava dessa maneira. Muitas vezes ele nem tocava, ele impunha as mãos, ou então ele falava para a pessoa que veio pedir pela filha, que veio pedir pelo escravo, né? Para curar a filha, curar o escravo, falou: pode voltar, porque ela já está curada. Então, só a vontade dele, a vontade de Jesus, né, já bastava para curar a pessoa à distância. Entre esses dois polos extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Então, desde aquilo que é bem lento, que é difícil, né, que precisa de muitas e muitas sessões, um tratamento prolongado, até aquela que é muito rápida, né? Então, entre elas tem uma distância muito grande. Então, tem vários tipos no meio. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela potência e rapidez da ação. Então, conforme esse volume, essa potência magnética, né, quanto maior, mais rápida, né? Então, está vinculado a potência à rapidez. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. O que ele está falando nessa frase? O princípio é sempre o mesmo. Então, acontece sempre igual. O fluido, que fluido é esse? Muito, na maioria, o ectoplasma, né? Ele é o agente terapêutico. Ele é o que vai fazer as coisas acontecerem. Mas depende muito da qualidade desse fluido
e das circunstâncias, que é o médium, que é a crença, a fé do paciente. Então, são conjuntos que vão fazer com que a eficiência seja maior ou não. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Então, vamos ver como é que se produz isso. E aí, a gente pode encaixar o passe também. Ah, eu vou no centro porque eu gosto de tomar passe. O que ele está acontecendo? O que ele recebe? Recebe esses fluidos, recebe essa carga magnética que vai auxiliar ele, de forma que ele se cure, ou que ele tenha uma melhoria naquilo que ele precisa ter, seja do ponto de vista espiritual, mental, físico, né? Então, por isso a importância do passe. Então, as casas espíritas têm passe, né? Essas que têm, é muito importante. Água fluidificada. Então, atua, né, sobre a água, o espírito promove ali uma magnetização da água. Coloca ali o medicamento necessário, aquilo que a pessoa precisa tomar. Então, são várias maneiras. Então, ele fala aqui três maneiras. Primeiro, pelo fluido do magnetizador. Então, é o médium, é a pessoa, é o ser humano, é o encarnado que está promovendo isso. É dele, vem dele. Só, pura e simplesmente. Então, nós não chamamos nem de mediunidade, porque não tem espírito envolvido. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência. Então, vai depender se ele é potente ou não, em termos dessa doação do magnetismo humano, né? O magnetismo dele. E, sobretudo, a qualidade do fluido. Ah, é uma pessoa que se alimenta bem, é uma pessoa que tem, assim, não é estressada, não briga com ninguém, né? Não passa o dia brigando e depois vai lá dar o passe, né? Por exemplo, né? Os pensamentos são os mais elevados possível. Então, é a qualidade do fluido. E se ele tem muito para oferecer, então ele é bastante potente, né? Ou em quantidade muito grande. Depois vem o segundo, pelo fluido dos espíritos. Então, o primeiro é do encarnado, depois é dos espíritos. Então, é outra condição. Então, um é só do encarnado, o outro é só do espírito. Então, o espírito agindo sobre o encarnado diretamente sem intermediário. Então, não tem médium para curar ou acalmar um sofrimento, para provocar o sono sonambúlico espontâneo ou para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. Então, é o espírito atuando sobre a pessoa. Aí tem uma observação, a de número 172, né? Essa aí, ele trata o seguinte: dessas definições, se deduz que tanto o magnetismo humano quanto o misto fazem apenas efeito no que concerne a atuação humana, quando aplicados para curar uma doença, sendo inerte em indivíduo saudável, sendo inerte em indivíduo saudável. A pessoa não precisa, então não tem por que ajudar, ela não faz nada, ela é neutra quando há esse magnetismo sobre a pessoa sã, né? Por isso que tem gente que fala, vamos tomar um passe? Não, eu não estou precisando. E não precisa. Se não precisa, não toma passe. Não recebe o passe. Porque ele está bem, né? Mas, por via das dúvidas, né, vamos entrar na fila do passe lá, né? Porque é assim que a gente pensa. Então, é como se não confiasse na gente mesmo, né? Já a atuação do magnetismo espiritual pode ter finalidade moral pela ação dos bons espíritos. Acho que não tem mais nada ali, né? Não, do 172, que não está escrito nota do editor ali, né? Então, seguindo, né, que nós estamos aqui.
é o magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional à do espírito. Então, é o que chama de magnetismo espiritual. Então, o passe ou a cura está vindo direto do espírito. Agora, esse magnetismo, de alguma maneira, ele tem que buscar de alguma forma. Mas vamos ver aqui a observação de número 173. Veja exemplo na Revista Espírita de fevereiro de 63, 1863, a de 1865, abril de 1865, de setembro de 1865. Então, tudo isso Kardec está exemplificando. Se a gente for lá, nós vamos saber do que se trata, né? Sobre essas curas, né? Espirituais, ou dos espíritos. E, finalmente, o terceiro caso é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. Então, aí é o passe magnético, desculpa, o passe é, mediúnico. Então, tem um espírito e tem um médium atuando. Então, que isso, na verdade, quando estou dando passe, a minha preferência é por esse, porque eu contribuo com alguma coisa, o espírito contribui também, soma os dois e tem essa possibilidade aí de ajudar, né? É o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. Percebem como um é só humano, o outro é só espiritual, e o outro é a mescla dos dois, é a união dos dois, né? Do espírito e do encarnado. O fluido espiritual combinado com o humano dá a esse último as qualidades que lhe faltam. Então, um complementa o outro. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias é, por vezes, espontâneo, mas o mais comum é que o apelo do magnetizador o provoque. Nós vamos ver o 174, né, a nota, né, de número 174, mas vamos lembrar que tanto lá na sala de passe, a pessoa está dando passe e tal, um espírito se aproxima assim, espontaneamente, de boa fé, vai lá e ajuda, né? Ou então, em algum momento, está sozinho, vai precisar dar um passe em alguém, pede ajuda para os espíritos. E aí o espírito se aproxima, então ele é evocado, né? Vamos ver o que diz a nota de número 174. Essa é a mais longa de todas, mas é interessante. Essa é em mensagem de 1864, na Revista Espírita, Mesmer, criador da ciência do magnetismo animal. Quando se fala em magnetismo animal, não é de bicho, é de ânima, de alma, ou seja, de espírito encarnado, magnetismo humano. Em espírito, né? Quem estava em espírito era Mesmer. Considera fundamental a união do magnetismo humano ao concurso dos bons espíritos e à prece. Então, ele recomenda isso. O espírito Mesmer, né, ele recomenda a união dos dois, espírito desencarnado, né, com a alma, ou seja, com o espírito encarnado, com um médium, o ser humano. Então, a união dos dois é mais, é, assim, efetiva, né? Então, ele diz: em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus. Essa é a diferença. Um só produz a força, o outro já sublima seus pensamentos, já eleva seus pensamentos, né? Já se conecta com Deus. Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos recursos que não pode obter o primeiro. O que é? O primeiro só produz,
né? Já o médium, ele pede, ele ora, ele eleva o pensamento e Deus envia os bons espíritos. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão poderoso e produz essas curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium, ao passo que o magnetizador comum se esgota frequentemente em vão em fazer passes. O médium curador infiltra um fluido regenerador pela única imposição das mãos. Então, enquanto um está lá fazendo todo aquele balé para poder gerar fluido, né, ou pelo menos tenta, usa de todos os recursos, né, já o médium curador, ele se utiliza desse material que ele recebe dos espíritos e também fornece, e aí juntos conseguem o intento, né? Faz só uma imposição de mãos e já está resolvido ali, né? Depois do espiritismo, não faz sentido valer-se do magnetismo humano sem o auxílio indispensável do magnetismo espiritual e da prece, ampliando sua eficácia. Então, uma vez que a gente aprendeu isso com os espíritos, não tem mais por que fazer por conta. Pede ajuda e faz em conjunto com os espíritos, que é muito mais eficiente, é muito mais produtivo, né? Então, voltando agora, né, a, essa aqui, o item 34, é muito, muito importante. Vamos lembrar isso. Isso serve principalmente para aqueles que querem trabalhar na Câmara de Passe. Então, Kardec dá essa orientação. A faculdade de curar pela ação fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício. Então, vamos exercitando, vamos e cada vez mais vai melhorando. De repente, a pessoa percebe que, e os outros também, principalmente, que a cada passe que se dá, vai melhorando, chega um momento que a pessoa tem um índice de, assim, de benefício para as pessoas muito grande. Vamos ver a 175 agora, né? Nota do editor. Durante o século XIX, a cura pelo magnetismo animal estava difundida. Então, era comum isso. Existiam consultórios onde se trabalhava isso, sendo praticado em consultórios de magnetizadores, além dos médicos homeopatas. Então, os médicos homeopatas davam passe também, né? E eles eram orientados por Hahnemann, a partir da sexta edição do seu Organon, da Arte de Curar, que é o livro, assim, de cabeceira dos homeopatas, né? Havendo escolas manuais, associações e até mesmo hospitais mesméricos, hospitais de magnetismo, que usavam magnetismo. Passe, davam passe, né? E hoje é sabido que as pessoas que levam oração para os doentes nos hospitais, eles têm um índice de cura bem superior àqueles que não têm essas visitas. Então, isso tudo tem fundamento, né? Mas a de curar, vamos pegar do começo aí para a gente, né? Desde o início aqui. A faculdade de curar pela ação fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara. E seu ponto de excelência pode ser considerado como excepcional. Então, médium curador, que só pela imposição de mãos, né, tem o efeito, né, ou seja, cura, né? Então, é muito mais raro isso aí. O passista, nossa, tem de monte e se produz, né? E por quê? Porque se desenvolve pelo exercício, pelo conhecimento, pelo exercício, então dá para ter bastante, né? Já esses
de imposição de mão que cura, esse é bem mais raro, né? Todavia viu-se em diversas épocas e em quase todos os povos indivíduos que possuíam, que a possuíam a um grau excepcional. Então, ainda que raros, a história está recheada de curadores que só empunham as mãos, né? Nesses últimos tempos, estamos falando de 160 anos atrás, tá? Tem-se visto vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada. Então, já Kardec catalogou muitos casos desses médiuns que só impõem as mãos e curam, né? Sabendo-se que essa classe de curas tem por base um princípio natural, olha só, vou ler de novo. Sabe-se que essa classe de curas tem por base um princípio natural, ou seja, não é nenhuma exceção da natureza, é natural. E que o poder de realizá-las não é um privilégio. Não é que a pessoa, nossa, é um semideus, é um eleito, é não sei o quê, ela tá um escolhido pelo alto. Não, não é um privilégio. Elas são. Nossa, só foi longe. Então, elas são. Está indo aqui. É, então, o poder de realizá-las não é um privilégio. Elas não fogem do natural e que nada tem de milagroso, senão a aparência. Então, a aparência pode causar impacto. Nossa, pôs as mãos, curou com a mão, né? Como dizem, né? Mas não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagroso, que é justamente o que o capítulo fala. Não tem, né, nada disso. O capítulo fala em os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, explicação de alguns fatos reputados como sobrenaturais. Não tem nada de sobrenatural, né? O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. O perispírito é esse invólucro, né? Essa embalagem do espírito, o corpo do espírito, que a gente não vê, a menos que tenha determinadas circunstâncias, né? O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Então a gente não está vendo. Está na rua, só vê encarnado. Mas se for médium, vai ver um monte de desencarnado, gente ali para cima e para baixo. E nós vamos saber disso aqui, né? Nós vamos vai estar falando sobre isso aí. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, e por um ato de sua vontade, submetê-lo a uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Então, por um tempo, ele fica visível, né? Então, eu me lembro até de um comentário de uma pessoa que falou que que observou uma pessoa que caminhava na rua, né? E achou ela bastante jovial, né? Mas ela não tinha sabido, ela não sabia que essa pessoa que ela via era um espírito, porque ele tinha desencarnado, ele tinha morrido. E aí ele se apresentou de uma forma mais jovial, de uma forma, inclusive, estava um dia mais frio, e ele estava sem roupa, sem agasalho, e caminhava sem dificuldade, já que ele era um velhinho que caminhava na rua, né, enquanto ele estava encarnado. Quando desencarnou, um belo dia, essa pessoa que fez o comentário comigo viu essa pessoa caminhar e chamou a atenção do companheiro: olha lá, fulano está caminhando lá. Cadê? Onde? Não estava. Ou seja, aí, nesse caso, foi um caso de evidência, né?
mas poderia ter visto alguém que mexeu com as suas moléculas, né, com essa matéria, e se tornou visível a todo mundo, né? Então, o companheiro também poderia ter visto essa pessoa, esse desencarnado, se ele tivesse o conhecimento de como fazer para se tornar visível. Então, vamos lá. É assim que se produzem as aparições, que, no mesmo modo como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Aparição, todo mundo vê. Daí que vem o nome, aparição. Apareceu, está ali, aparente, visível, né? Então, o espírito pode se materializar, que é uma palavra que se acostumou a falar, mas Kardec chamava de aparição, né? Talvez até mesmo para ele se precaver, né? Porque muita gente podia falar assim, não que muita gente, mas se falar em aparição é muito mais fácil de entender, de aceitar, do que uma materialização. Materialização é se tornar material, físico, tá ali e tal, né? Palpável, e nem sempre é palpável, só é visível ali. Então, como a gente vai ver agora. Então, produzem aparições que, do mesmo modo como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. É natural. Se a gente conhece o que está acontecendo, não tem segredo, não tem susto, não tem surpresa. É natural. Só tem que, claro, né, assim, a pessoa controlar o medo. De repente aparece alguém na frente, vai ficando aquela fumacinha e tal, e de repente parece uma pessoa, toma o lugar daquela fumacinha ali. Ué, né? O que está acontecendo? É uma aparição, né? E quem chegar naquele local vai ver a mesma coisa que esse primeiro estava vendo. Ah, vem mais 10 pessoas lá. As 11 vão ver o primeiro e mais as 10 que chegaram depois, né? Então, isso não é mais extraordinário que o vapor invisível quando está muito rarefeito e visível quando condensado. Hum, Quem de nós, naquele dia frio, né, faz, né, exala assim aquele hálito, né, o vapor, e ele condensa, por causa do frio, condensa ali mesmo. Então a gente vê aquele vapor de água subindo, saindo da boca da gente. Aquilo é algo natural, né? O que acontece? O vapor resfria em contato com o ar frio, com o ambiente frio, gelado, parece um freezer. Estamos tudo agasalhado lá, né, por causa do frio, e a gente põe para fora aquele vapor e todo mundo vê aquele vapor, fica condensado, né? E isso que ele fala, isso não é mais extraordinário que o vapor invisível quando está muito rarefeito e visível quando condensado. Num dia quente, a gente solta o vapor, ninguém vê, mas a gente soltou igual. Mas se de repente, em questão de segundos, nós estamos num ambiente frio, né, gelado, a gente solta o vapor, ou seja, a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, e o vapor vai estar visível, porque está condensando, vira visível para a gente, né? Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é por vezes vaga e vaporosa. Outras ocasiões é mais nitidamente definida. Outras vezes tem todas as aparências da matéria tangível. Então, vê com detalhes. Então, numa é um vaporzinho, quase que não dá para definir. A outra é mais definida, mas ainda é vapor. Tem outra que tem todas as características de que estaria ali, que a gente tocasse e sentisse, né? E também outro ponto, mais refinado ainda, pode até chegar à tangibilidade real, a ponto de que seja possível haver engano quanto à natureza do ser que se tenha diante de si, né? A Kate King era um espírito
que ela era produto desse fluido que vinha da médium, é, da Florence Cook, que então, ela produzia o material e o espírito se materializava usando esse material, né? E o William Crookes, que fazia testes e avaliações e experimentos com essa médium, a qualidade do fluido era tão boa que ele saía caminhando na rua com ela, assim, de braços, assim, né, braços dados e caminhando. E todo mundo via era um espírito desencarnado, mas todo mundo via, achava normal, porque tal era o detalhe. Então, tem fotos desse espírito, assim, que mostra todos os detalhes, como se tivesse encarnado. E ele chegava a medir o pulso dela, batimento cardíaco, tudo isso, né? E tocava, né? As pessoas tocavam, e era algo tangível, né? Era uma pessoa como se fosse de verdade. Então, o que houve ali? Essa condensação fluídica com auxílio, o perispiritual, né, a condensação perispiritual, com o auxílio dos fluidos da médium. Então, esse espírito podia se tornar visível porque se utilizava do espírito, dos fluidos da médium. As aparições vaporosas são frequentes e muitas vezes é com esse aspecto que alguns indivíduos se apresentam após a morte para as pessoas por quem sentem afeições. Só que tem que, de alguma forma, estar preparado, porque senão vai assustar, né? As aparições tangíveis são mais raras, embora delas haja numerosos exemplos, perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja ser reconhecido, dará a seu envoltório todos os sinais exteriores que tenha tido em vida. Então, roupa que usava, né, altura, peso, tudo aquilo que vai fazer com que identifique esse espírito, né? E esse, então, era o nosso estudo de hoje, né, dos fluidos. E a gente vai dar continuidade nas próximas semanas. Então, se alguém tiver qualquer observação agora, a gente tem uns poucos minutos, mas tem sim, para poder comentar. Interessante, né, essa lição aí, como ela mostra, assim, que a tangibilidade ou a visibilidade do espírito, né, é possível com esses fluidos. E também esses mesmos fluidos podem, nas mãos de espíritos que saibam trabalhar isso, e também do, do espírito, né? Fazer curas, né? Então, tem várias maneiras de se utilizar isso, esses fluidos. Se alguém tiver alguma observação, aproveitando os minutinhos aí, a gente pode conversar. Muito bem. Então, considerando que não tenha dúvidas, não tenha observação, não tenha nada, nós finalizamos aqui a nossa sessão de estudos do livro A Gênese e convidamos para que estejam presentes na próxima reunião ou que possam assistir a nova gravação, aqueles que chegaram até esse ponto de assistir a gravação. Então, muito obrigado e que Jesus abençoe a todos.